Olá, meu nome é Alexandre Augusto, sou instrutor da Oxford University e trago aqui hoje mais uma dica da série Dicas dos Instrutores ou Trainer Tips. Hoje quero falar para você sobre o uso de documentos complementares. Vamos ver como é que funciona esse recurso? Vamos lá. Com documentos complementares, você pode enviar documentos adicionais que precisam ser revisados ou reconhecidos pelos destinatários. Por exemplo, talvez você precise enviar políticas de conta que precisam ser lidas junto com seu contrato para assinatura. Indo para a próxima página, você vai observar que os documentos complementares, eles aparecem como se fossem aqui faixas, não aparecem como um documento como outro qualquer que você coloca objetos de assinatura. Então, esses documentos complementares você pode enviar juntamente com o seu documento e eles não podem ter campos aplicados sobre eles. Eu não tenho como pegar um campo aqui e colocar sobre o documento. Em vez disso, como remetente do envelope, você pode escolher o comportamento dos destinatários conforme o documento complementar que você colocar aqui. As opções de comportamento incluem nenhum, somente visualizar, somente aceitar, visualizar e aceitar, ou ler e aceitar. E vamos falar um pouquinho dessas opções mais tarde. Como você pode ver aqui, você tem a opção visualizar, por exemplo. Você pode selecionar o documento e do lado direito escolher o comportamento que esse documento complementar vai ter. Como você viu ali, como eu já disse, nenhum, apenas visualizar, apenas aceitar, visualizar e aceitar, ler e aceitar. E depois vamos mais à frente falar sobre essas opções que você tem com os documentos complementares. Para adicionar documentos complementares é muito simples. Você pode clicar em fazer upload, buscar os documentos e você pode escolher o documento que você deseja colocar como sendo complementar. Então, no caso, eu vou colocar esse documento aqui, Account Policies. Esse é um documento que eu vou colocar como documento complementar. Tem outros documentos aqui e vou colocar esse outro documento Additional Terms and Conditions, termos adicionais e condições. Então eu escolhi dois documentos, vou inserir os dois documentos no envelope e depois que você insere os documentos no envelope, você vai marcá-los como complementares. Você clica aqui nos três pontinhos, no elipses, e você vai ter a opção definir como complemento. Então definir como complemento, aparece a etiqueta complementar. E o outro documento também vou definir como complemento e aparece a etiqueta complementar. E você pode rearranjar os documentos dentro do envelope conforme você desejar, arrastando e soltando na posição que você deseja. Eu vou enviar este documento, que é um NDA, um acordo mútuo, e os dois documentos complementares, um que tem políticas de conta e outro com termos adicionais. E estão marcados como complementares, eu poderia adicionar outros documentos mais se fosse necessário. Vou colocar os destinatários, eu já tenho aqui dois destinatários que vão assinar esses documentos e basta agora nós darmos prosseguimento com o processo. Vamos ver na parte que segue. Bem, agora vamos passar para a tela seguinte, onde vamos ver o contrato que deve ser assinado, o acordo de confidencialidade, e lá embaixo temos os documentos complementares, né? A Account Policies, a política de conta, e termos adicionais e condições. Muito bem, então nós vamos configurar esses documentos para os destinatários visualizarem este documento. Para fazer isso, você pode clicar no documento e do lado direito vão aparecer as opções de visualização ou de ação que devem ser tomadas. Então você tem a opção nenhum, significa que o destinatário pode ver o suplemento, mas não é obrigado a visualizá-lo, aceitá-lo ou lê-lo. Apenas visualizar. O destinatário precisa abrir e visualizar o suplemento ou o complemento. Apenas aceitar. O destinatário precisa clicar em aceitar no complemento, no documento complementar. Visualizar e aceitar. O destinatário deve clicar em visualizar para abrir o complemento e clicar em aceitar para aceitá-lo. E por fim, ler e aceitar. O destinatário deve clicar em visualizar para abrir o complemento, rolar até o final dele, até a última página, portanto lê-lo, e em seguida clicar em aceitar
na parte inferior. Essas são as opções que você tem para os documentos complementares. Agora eu vou escolher aqui o destinatário. O primeiro destinatário é o Luke e vou colocar aqui o que ele precisa fazer deste primeiro documento. Então, neste caso, eu vou selecionar aqui o que ele precisa fazer. Vou colocar simplesmente que ele precisa visualizar esse documento, apenas visualizar. E a outra parte, que é a Paula, eu vou colocar que ela precisa aceitar este documento. Então, vou colocar aqui apenas aceitar. E agora, o segundo documento, para a primeira parte aqui, que é o look, eu vou colocar que ele precisa ler, ele precisa apenas aceitar este documento. Vou marcar aqui que ele precisa aceitar. E a outra parte, a Paula, ela precisa ler e aceitar. Então, vou clicar aqui e ela precisa ler e aceitar. Então, configurei como cada parte vai visualizar os documentos complementares. Você viu que é possível, então, configurar isso de acordo com cada destinatário e você configurar as opções que aparecem para você no documento complementar que você adicionou no seu envelope. E agora colocar aqui os campos de assinatura, né? Vou colocar aqui os campos de assinatura. Fazer a mesma coisa para a outra parte, só mudando aqui o nome. Muito bem. Então, os campos de assinatura no acordo já estão colocados nesse NDA, nesse acordo de confidencialidade. A visualização dos documentos foi já configurada. Basta, então, eu simplesmente clicar no botão enviar este envelope. Muito bem, estamos agora aqui do ponto de vista da destinatária que recebeu o envelope para assinar o documento. Ela está vendo aqui o documento, ela pode ler o documento, ela vai assinar o documento. Assinou o documento e ela tem lá os dois documentos complementares com os modos de visualização, onde ela pode clicar aqui, por exemplo, em visualizar, e ela visualiza o documento e aceita esse documento. E fica marcado que ela aceitou. E ela tem o outro documento que é para visualizar. Ela clica em visualizar e visualiza o documento e depois clica aqui em aceitar para aceitar o documento que ela acabou de visualizar. Então, dessa forma, ela interagiu com os documentos complementares. Temos o outro destinatário que foi enviado também no envelope, que vai ter o comportamento também de clicar para visualizar e também clicar para aceitar. Mas, como você acabou de ver, é simples a maneira em que o destinatário interage com os documentos complementares. E, feito isso, basta depois concluir o processo de assinatura do envelope. É importante observar que, na área de administração da conta, os administradores podem definir o comportamento padrão do destinatário para a questão de documentos complementares. Como você pode observar aqui, documentos complementares e as opções estão aqui selecionadas. Se nenhuma dessas opções estivesse selecionada, então não haverá um comportamento padrão que deve ser definido para os remetentes. Significa que se todos estiverem desmarcados, o remetente é que vai definir como vai utilizar o recurso de documentos complementares. Então, aqui o administrador pode definir isso, ou se deixar desmarcado, deixar a questão para que os remetentes possam eles decidirem o que fazer com relação aos documentos complementares. Além disso, se você escolher aqui, por exemplo, um perfil de permissão, vou pegar um perfil de permissão que tem aqui nessa conta, pegar esse perfil que foi criado, o perfil personalizado. Então, no perfil de permissão, você também vai observar que existe na parte de permissões de usuário as configurações de documentos complementares. Veja só,
Aqui está permitir documentos complementares e permita que os remetentes substituam essas configurações de assinatura. Ou seja, está aqui as opções que os usuários que pertencem a esse perfil de permissão podem utilizar em relação a documentos complementares. Então é muito importante relembrar que o administrador tem o papel-chave de definir como os documentos complementares serão utilizados na conta por parte dos remetentes, ou seja, por parte daqueles que criam os envelopes. Muito bem, assim encerramos essa dica sobre o uso de documentos complementares. Espero que tenha sido bem útil para você e que no seu dia a dia, ao fazer seus acordos, utilize este recurso sempre que for necessário. Aprecio mais uma vez a sua atenção e até o próximo vídeo.